Atualmente ter um iPhone se tornou um símbolo de status, mas desde o ano de 2007, especificamente em janeiro de 2007, a Apple já era disruptiva, já era uma empresa que trazia inovações que ninguém estava acostumado. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história completa, desde o primeiro iPhone até o último iPhone que nós temos, que é o iPhone 12 Pro Max. Então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e hoje eu tô aqui para trazer para vocês mais um episódio do nosso quadro nostálgico de tecnologia, o TBTech. O TBTech é um quadro onde eu relembro com vocês algum smartphone antigo, algo tecnológico antigo, ou conto a história aí de algum aparelho, alguma coisa nesse estilo. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês a trajetória dos iPhones, desde lá do primeiro iPhone lançado em 2007 até o último iPhone que foi lançado no ano passado. E ó, a gente já está perto de receber o iPhone 13. E para iniciar essa história, nós vamos voltar lá para o ano de 2007, especificamente para janeiro daquele ano. Para quem não viveu naquele ano, todos os aparelhos que nós tínhamos até então eram apenas celulares. A gente até tinha smartphones, porém eram aqueles celulares com botão, aquele celular que era uma dificuldade lascada para você digitar um SMS. Quem viveu naquela época lembra que quando você ia digitar um SMS, cada letrinha, cada tecla tinha 3 letras. Isso era muito difícil de utilizar. E o Steve Jobs, quando fez o pronunciamento do iPhone, falou que já tinha pelo menos 2 anos que eles estavam aguardando por esse lançamento. Já tinha 2 anos que eles estavam preparando o iPhone para realmente ser um lançamento disruptivo, realmente ser um lançamento que quebrasse tudo que todo mundo tivesse acostumado, e realmente foi. Certamente o primeiro iPhone não foi o primeiro smartphone do mundo, mas foi com certeza o mais importante. Esse aparelho trouxe algo que ninguém jamais esperava, que era um display completamente sensível ao toque. O Steve Jobs até falava o seguinte: para você utilizar esse smartphone, você vai precisar de uma coisa que você sempre teve contigo, que é o seu dedo, né? E naquela época eram uma chacota as canetas stylus e tal. Então ele fez até uma piadinha naquele dia. Mas além disso, esse aparelho contava, por exemplo, com uma tela de 3.5 polegadas, que era enorme para aquela época, com a resolução de 480 por 320 e 163 ppi. Além disso, tinha aí um processador ARM 412 MHz, ou seja, 412 MHz de desempenho. Hoje em dia, os processadores têm aí pelo menos 7 vezes mais processamento que isso, sei lá, 10 vezes mais processamento que isso. Mas naquela época, realmente era muito bom. Porém, pessoal, uma coisa que hoje em dia a gente não vive sem, mas que o iPhone daquela época não tinha, era aplicativos. Ele vinha apenas com o que já estava instalado lá no iPhone e pronto. Você não conseguia instalar outros aplicativos. Então a gente não tinha WhatsApp, não tinha nada. Era o que tinha no iPhone e pronto. Tinha um discador, tinha gravador de áudio, tudo isso, mas a gente não tinha aplicativos em si. E também ele era sincronizado através do iTunes, né? O iTunes, o famigerado iTunes em qualquer dispositivo. Lá no ano de 2018, a Apple fez uma atualização no seu iPhone, trazendo o iPhone 3G, que, como o nome já diz, a principal característica modificadora que nós tínhamos aí era a tecnologia de conexão 3G. Ele tinha um design muito parecido, praticamente igual ao iPhone original, porém ele contava com a borda metálica mais fina e o fundo dele era em plástico, tá? Ele não tinha o fundo ali em metal como era o iPhone original. Esse iPhone já tinha aí uma memória de até 16 GB, tinha GPS, né? Tinha câmera, tal, que era bem bacana também, e já tinha o iOS, tá? Esse aí já tinha um sistema um pouquinho mais aprimorado
do que o sistema do iPhone original. Em 2009, nós tivemos o lançamento do iPhone 3GS. O S normalmente era ali a nomenclatura que dava para um iPhone que tinha ali pequenas melhorias. E as melhorias desse iPhone eram bem significativas, como por exemplo o fato dele ter um processador de 600 MHz, tá? Era quase 200 MHz a mais do que o iPhone anterior. Ele tinha memória de 32 GB de armazenamento, tal, que era bacana. Tinha GPS, tinha uma câmera agora de 3.15 megapixels e conseguia gravar vídeo. O iPhone anterior, que era o iPhone 3G, não conseguia gravar vídeo, apenas conseguia fazer fotos. Mas a resolução da tela permaneceu a mesma, tá? Então ele teve aí pequenas modificações, como foi o caso aí do design que ficou igual, mas ele teve pequenas modificações, como é o caso do processador, que ficou um pouquinho melhor, e também um aumento na memória, além da possibilidade de gravar vídeos. E aí, você foi aquele cara que teve aí o primeiro iPhone? Você era bonado, você tinha grana pra caramba? Você teve o iPhone primeiro, você teve o iPhone 3G ou 3GS, você teve um desses iPhones aí? Fala pra mim aqui no campo dos comentários qual deles que você tem mais saudade. Já no ano de 2010, a Apple deu um salto enorme aí no seu iPhone. O iPhone 3GS, em comparação com o iPhone 4, cara, não dá nem para comparar. É um iPhone que veio com um processador de 1 GHz, tá? 1 GHz de velocidade, que é 400 MB a mais do que o iPhone anterior. Tinha ali os seus 32 GB de armazenamento, mas o que ele tinha muito bacana era o seu display, que agora é um display que tem uma resolução quase que HD, tá? Uma resolução bem melhor e também com a possibilidade de gravar vídeos em até HD. Imagina isso, você podendo gravar vídeos em HD naquela época. Naquela época era praticamente inimaginável. O que também foi interessante aí nesse iPhone foi o design completamente modificado, trazendo bordas quadradas metálicas com um fundo em vidro. Então esse iPhone era lindo. Eu fiz um vídeo inclusive com o iPhone 4S, que eu vou falar na sequência, que é praticamente igual no design, e o bichinho era lindo demais, cara. Sinceramente, um iPhone muito bonito, tá? É bonito até hoje, tanto é que a Apple resolveu trazer de volta esse design aí chanfrado para os seus iPhones 12. E uma parada bacana também que a Apple colocou naquele momento foi uma câmera frontal com FaceTime. Não era uma câmera para tirar fotos nem nada disso, porque a câmera era horrível, mas a gente tinha sim aquela câmera frontal para você fazer ligações por vídeo, né? Algo que hoje em dia é muito comum, mas naquela época ninguém nem falava nisso. Em 2011 nós tivemos a atualização do iPhone 4 com o lançamento do iPhone 4S, mas esse ano ficou marcado como o ano da perda do Steve Jobs, que era o atual CEO aí da Apple, era a mente brilhante por trás da Apple. Acho que vocês já viram os filmes, né, que temos aí do Steve Jobs. Temos um com o Ashton Kutcher, temos com aquele outro cara lá que fez o Magneto, que agora eu não vou lembrar o nome, mas naquele ano nós tivemos aí a perda dele. Esse foi o último iPhone que o Steve Jobs pôde ver em vida, tá? O último iPhone que ele viu, sendo que esse iPhone foi lançado aí no dia 4 de outubro de 2011 e o Steve Jobs faleceu no dia 5 de outubro de 2011. E aí, quem assumiu aí o bastão de CEO da Apple foi o que é aí, então, o atual CEO, o Tim Cook. Mas falando do iPhone em si, o iPhone 4S, pessoal, continuou com um processador de 1 GHz, tá? Mas agora com a possibilidade de ter um armazenamento de até 64 GB. É isso aí, pessoal. Outro grande avanço que nós tivemos aí no iPhone 4S foi o fato de agora ele contar com uma câmera de 8 megapixels. Não temos mais uma câmera de 5 megapixels. Esses 8 megapixels se mantiveram na Apple até o iPhone 6S, ou até o iPhone 6, se eu não me engano. Eu vou continuar vendo aqui, eu vou falar para vocês, mas durou por muito tempo. Outra parada muito bacana é que o iPhone 4S podia filmar em até Full HD. Eu tenho um vídeo que eu fiz aqui com o iPhone 4S, depois vocês dão uma olhadinha, ou talvez eu vou colocar aqui na descrição, nos cards para vocês, mas realmente
era um iPhone muito bacana. Então era basicamente um iPhone 4, porém com a câmera bem melhorada. Na minha opinião, o design do iPhone 4 e 4S foram os aparelhos mais bonitos que a Apple já lançou. Para mim, tem gente que prefere aí o iPhone 5, 5S, o iPhone 4S para mim sim foi o melhor. E aí, será que o iPhone 4 e 4S eram lindos assim mesmo ou será que eu tô ficando louco? Comenta pra gente aqui, pra gente bater um papo sobre eles. Já em 2012 nós tivemos uma repaginada no design aí do iPhone, inclusive dizem que esse design também ainda foi obra aí do Steve Jobs, ele ainda estava ali envolvido no desenvolvimento do design do iPhone 5, porque a gente sabe que eles desenvolvem aí os iPhones com uma certa antecedência. Esse aparelho chegou um pouquinho mais comprido, inclusive até parecido com esse aparelho que eu tenho aqui, ó, que é um iPod Touch, um iPod Touch de quinta geração, se eu não me engano, é muito parecido com ele, tá? Inclusive a frente é exatamente igual a essa frente aqui. E esse aparelho contava aí com a tela de 4 polegadas, ou seja, uma tela um pouquinho maior do que o aparelho anterior. Já tinha o 4G, olha que bacana, trouxe a tecnologia 4G, tinha um processador um pouquinho mais rápido agora, de 1.3 GHz, olha, vocês aumentando aí a velocidade do processador, 64 GB de armazenamento, e ele trazia o iOS 6. Mas o que é bacana agora, pessoal, que agora nós tínhamos uma tela com uma resolução maior, quase HD, bem próxima do que era a resolução HD. Então esse foi um salto também aí. Na verdade a Apple sempre fazia assim, na versão S, né, na versão S do aparelho, sempre era algo muito parecido com a versão anterior, um pouquinho melhorado, tá? Só era melhor mesmo quando mudava aí a nomenclatura do aparelho. E outro ponto muito bacana que esse iPhone trouxe aí foi a conexão Lightning, pessoal. A conexão Lightning que foi introduzida no iPhone 5. Conexão que está presente nos iPhones até hoje, tá? Até hoje a Apple usa a conexão Lightning. Antes, nos outros iPhones, nós tínhamos aquela conexão proprietária que era maior, sabe? Aquela conexão zona enorme. A partir daí, a Apple colocou a sua conexão Lightning, tá? Então o iPhone 5 foi aí uma mudança de geração em iPhones. Em 2013, a Apple resolveu inovar e resolveu lançar um iPhone de baixo custo. Um iPhone que tinha um corpo todo em plástico e várias cores bonitinhas, que era o iPhone 5C. O iPhone 5C nada mais era do que um iPhone 5 padrão, porém com um design todo em plástico, um iPhone colorido. E naquela época, esse iPhone realmente vendeu pra caramba, foi um sucesso de vendas, porque ele realmente era mais barato, era menos caro, digamos assim, do que o iPhone tradicional. Mas ele trazia ali nas suas características exatamente o que o iPhone 5S já trazia. Porém, ali com um corpinho em plástico, um corpinho coloridinho, mais bonitinho, digamos assim, né? Aquele corpinho ali colorido que agradava mais a galera, tá? Tinha várias cores bem bacanas e como vocês sabem, a Apple resolveu trazer essas cores de volta aí, iPads e também no iMac. O iMac novo agora tem esse design bonitinho ali com aquelas várias cores. E ainda no ano de 2013 nós tivemos aí uma grande inovação da Apple, que foi o quê? O iPhone 5S. Esse monstrinho que inclusive tá aqui na minha mão, pessoal. Esse aparelho conta com algumas características que foram realmente inovadoras, como é o caso do Touch ID, uma nova forma de você desbloquear o seu iPhone, coisa que não estava presente em nenhum smartphone até então e que as outras empresas tiveram que correr atrás do prejuízo para tentar trazer algo parecido. Então, no ano de 2013, nós tivemos aí a inauguração dessa nova tecnologia que logo na sequência virou tendência, inclusive é algo que a gente utiliza até hoje em vários smartphones. Esse Touch ID ficou presente na Apple aí até o lançamento do último iPhone SE, que foi em 2020, em 2019, não foi em 2020 não, em 2019, beleza? Então o Touch ID fez muito sucesso e como eu falei para vocês, várias marcas correram atrás aí de colocar essa função aí nos seus aparelhos. Porém, o design do iPhone 5S era praticamente a mesma coisa
do iPhone 5. Era exatamente igual. A diferença é que a gente tinha atrás ali um LED que era duplo, né? Um LED True Tone duplo e algumas cores diferentes, tá? Mas além do Touch ID, eles eram muito parecidos. O iPhone 5S, no caso, também contava aí com 64 GB de armazenamento. Tínhamos ainda a câmera de 8 megapixels, 4G, entre outras questões. Então ele trazia o mesmo corpinho de metal que o iPhone 5 trazia, tá? Era exatamente o mesmo corpinho, com a única diferença do LED aqui atrás, que era ligeiramente diferente, era um pouquinho maior. Já no ano de 2014, a Apple deu uma repaginada total nos seus iPhones, inclusive lançando dois modelos simultaneamente, que foi o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus. Os dois aparelhos agora trazendo uma tela de no mínimo 4.7 polegadas, que era o tamanho do iPhone 6, e uma tela de 5.5 polegadas para o iPhone 6 Plus, pessoal. Aí realmente a Apple chutou o pau da barraca e trouxe aparelhos lindos, cara. O iPhone 6 é muito bonito. Eu particularmente acho lindo o design desse aparelho, do 6 e do 6S, que eles eram exatamente iguais. No caso, esse aparelho chegou aí com um processador de 1.4 GHz, memória de até 128 GB, ainda filmava em Full HD, o que naquela época já era algo ultrapassado, as outras marcas todas já estavam filmando em 4K. Ainda tínhamos a câmera de 8 megapixels, o que também era relativamente atrasado, e nós tínhamos o display HD. Até que enfim a Apple colocou um display HD aí no seu iPhone. Mas o que era, assim, na minha opinião, a principal diferença desse iPhone era o fato dele ter um design modificado, um design em alumínio bem bacana. Porém, nós tivemos aí alguns problemas aí na Apple naquela época. Nós tivemos aí o entortamento dos iPhones quando colocava no bolso, principalmente do iPhone 6 Plus, e também tínhamos ali o que eles chamam de Bandgate ou alguma coisa parecida com isso, que era a dificuldade de conectar, através das antenas. Então aquelas anteninhas ali, elas não tinham conexão suficiente ali para conectar fazer as conexões, né, 4G, 5G, enfim. Já o iPhone 6 Plus, ele tinha uma tela de 5.5 polegadas e já era uma tela Full HD. Aí nós tínhamos uma tela com a qualidade bem superior, uma qualidade top mesmo. Pensa no display Full HD. Naquela época, a Apple utilizou o display Full HD até agora, esse ano a Apple estava utilizando display Full HD. Mas assim, era um aparelho realmente muito bacana. Outra diferença aí do iPhone 6 para o iPhone 6 Plus era a bateria. A bateria do iPhone 6 Plus era bem maior, tá? Uma bateria bem grande, a bateria de 2.915 mAh. Foi a primeira vez que um iPhone conseguiu ter aí uma duração de bateria melhor. Primeira vez que a Apple conseguiu entregar um iPhone com uma duração de bateria digna aí de um smartphone. Já em 2015 nós tivemos uma atualização com mais um modelo S de iPhone, nesse caso o iPhone 6S e 6S Plus. Esses aparelhos trouxeram aí algumas poucas novidades, como foi o caso de um processador bem mais potente, que foi o Apple A9, que rodava na casa de 1.8 GHz. Pessoal, isso aí já era um aparelho que tinha aí um processamento bem maior e também ele tinha o dobro de memória RAM em comparação com o iPhone 6. O iPhone 6 continha ali 1 GB de memória RAM e o iPhone 6S tinha 2 GB. Antes do iPhone 6, nós tínhamos aí apenas 512 MB para vocês terem noção, mas aí a Apple resolveu colocar os 2 GB de memória. Outra coisa bacana que ele colocou aí foi a gravação em 4K, tá? O iPhone agora poderia sim gravar em 4K e uma câmera de 12 megapixels. Agora nós tínhamos uma câmera de 12 megapixels aí pro iPhone, tá? Então esse aí também foi muito bacana. Porém, uma novidade que eu acho que foi a novidade mais esperada e mais aguardada foi o 3D Touch. O 3D Touch nada mais era do que uma tecnologia de pressão na tela. Você apertava a tela e o aparelho conseguia sentir
essa pressão, te dando ali um feedback e você podendo fazer outras ações além do que as que você já fazia, tá? Então isso aí foi também uma parada muito bacana, mas as grandes novidades do iPhone 6S e 6S Plus, na verdade, foram a melhoria em câmera, agora com a câmera de 12 megapixels, um processador bem melhor e o 3D Touch. No design, eles eram exatamente iguais, a mesma coisa, não tinha diferença nenhuma de um para o outro. Daí no ano de 2016, nós começamos aí com o lançamento do primeiro iPhone SE, o iPhone Special Edition, que era exatamente igual ao iPhone 5S. Era exatamente igual ao iPhone 5S, tinha um corpo do iPhone 5S, porém com o processador do iPhone 6S. Nós tínhamos o mesmo processador A9 com 1.8 GHz e tínhamos ali os 2 GB de memória RAM, câmera de 12 megapixels, porém num corpinho pequeno, porque a galera ficou chateada com a Apple por ela trazer apenas aparelhos enormes. Então a Apple resolveu trazer esse aparelho pequeno, que foi revivido aí no ano de 2020. No ano de 2020 nós tivemos aí uma nova versão do iPhone SE, porém contando aí com o processador do iPhone 11, que é o processador A13 Bionic da Apple. Então esse aparelho teve uma nova versão aí no ano de 2020. Então se você vê um iPhone pequenininho, parecido com o iPhone 8, talvez não seja o iPhone 8, pode ser um iPhone SE de segunda geração que trazia o corpo do iPhone 8, porém com hardware do iPhone 11. Em 2016 nós tivemos mais uma repaginada aí nos iPhones, com um novo design aqui com o iPhone 7. Na verdade com o iPhone 7 Plus, porque o iPhone 7 era muito parecido com o que era o iPhone 6, 6S e tal. Mas o iPhone 7 Plus veio com um design diferenciado, principalmente aqui com a câmerazinha que a galera chamava de câmera de semáforo. Mas o restante do design dele era muito próximo do que era o design do iPhone 6S Plus, tá? Era muito igual ali com o seu acabamento em alumínio e tudo mais. Porém, pessoal, uma parada muito bacana que o iPhone 7 Plus trouxe, ou que a linha 7 trouxe, foi, primeiramente, a proteção contra água e poeira IP67. Então esse aparelho já tinha ali uma proteção bacana, muito legal mesmo. Tinha um armazenamento aí enorme de até 256 GB. Tivemos o primeiro Product Red da Apple, tá? O primeiro iPhone vermelho, que foi o iPhone 7 e iPhone 7 Plus, e a implementação de um processador melhor, que foi o A10 aí com até 2 GHz de taxa de atualização, ou melhor, até 2 GHz de velocidade. Isso tanto para o iPhone 7 quanto para o iPhone 7 Plus. Resolução de tela, armazenamento, câmeras continuaram praticamente iguais, com a ressalva dessa câmera secundária ter a possibilidade, ou te dar a possibilidade de fazer o modo retrato. Foi a primeira vez que esse recurso se tornou algo popular. Todo mundo queria ter uma imagem em modo retrato com o lançamento do iPhone 7 Plus. E aí, no caso, esse iPhone utilizava a sua câmera secundária também de 12 megapixels para fazer um zoom. Então ele dava um zoom ali na pessoa, né, um crop na pessoa, e desfocava o fundo. E tinha vários efeitos bem bacanas aí, um efeito preto e branco, modo de estúdio, vários modos muito da hora, muito bacanas aí, os modos de câmera do iPhone 7 Plus com o efeito de retrato. Isso aí, na minha opinião, foi uma das paradas mais inovadoras que a Apple trouxe, ou que a Apple deixou popular aí pra galera. No ano seguinte, o conhecido também como 2017, a Apple lançou o iPhone 8 e 8 Plus, com design praticamente igual ao que era o design do iPhone 7 Plus, porém agora com acabamento em vidro. Não tínhamos mais o acabamento em metal. Então nós tínhamos metal na borda e vidro na parte traseira. E por que a Apple colocou esse acabamento em vidro? Porque ela implementou até que enfim o carregamento por indução eletromagnética, ou carregamento sem fio, tá? Então o iPhone 8 foi o primeiro iPhone a trazer a possibilidade de carregar sem fio, por isso que ele veio com esse acabamento em vidro. Mas a gente não teve só esse iPhone no ano de 2017, nós tivemos também o iPhone X, mas calma aí, deixa eu terminar de falar aqui do iPhone 8, que eu já vou aqui para ele. O iPhone 8 era um aparelho que tinha câmera frontal de 7 megapixels,
tinha até 256 GB de armazenamento. Tínhamos aí o processador que era o A11, ou melhor, o A12 Bionic, tá? Agora já com esse nome de Bionic, né, que a Apple resolveu colocar. Tínhamos aí 2.1 GHz de velocidade. Era como se fosse um iPhone 7 Plus, um iPhone 7S. Era praticamente um iPhone 7S, mas eles resolveram chamar de iPhone 8. Mas a inovação real mesmo que a Apple fez foi no seu iPhone X ou iPhone 10, também de 2017, que foi o 10º iPhone ou a 10ª geração de iPhone. A Apple não ia deixar passar batido e resolveu trazer uma repaginada total nesse aparelho com um design completamente diferente do que a gente estava acostumado e também uma forma de interagir com o aparelho completamente diferente. Aqui nós tivemos aí a integração de uma tela bem maior, tá? Que era uma tela de 5.8 polegadas, com a resolução também muito maior do que era a tela anterior e com a tecnologia OLED, tá? Então a gente tinha uma tela melhor, com a tecnologia melhor e maior. Mas o que foi mais doido, mais louco desse aparelho foi o Face ID, uma forma de desbloquear o iPhone que está presente até hoje, tá? Até hoje a gente desbloqueia o iPhone utilizando o Face ID. E o display do seu iPhone lá, o iPhone, era exatamente igual ao que é o display aqui, ó, do iPhone XS, tá? Que foi lançado na sequência que eu vou mostrar para vocês. O display e o design também, tá? Era exatamente igual. Era como se fosse o mesmo aparelho. Então o iPhone X chegou com, cara, novidades de verdade, uma nova forma de navegação, uma nova forma de desbloqueio, um novo padrão de tela, uma nova tecnologia de tela. Enfim, o iPhone X foi monstro, cara. O iPhone X foi monstro na época do seu lançamento. Daí no ano de 2018, a Apple acabou aí com os iPhones de botãozinho. Não tivemos mais iPhone com botão até chegar em 2020, vocês lembram disso. Nós tivemos o lançamento do iPhone colorido, que foi o iPhone XR. O iPhone XR chegou com algumas polêmicas, pessoal. Tivemos aí algumas polêmicas no iPhone XR. Quais que eram as polêmicas? A primeira polêmica era o display, tá? O display do iPhone XR não era ali o display mais bacana, tá? Ele tinha um display HD IPS LCD. É um display muito bom, um display de altíssima qualidade, mas a resolução falou mais alto. A galera ficou chateada por isso, mas é um aparelho que vende até hoje e vende muito, pessoal. Vende muito mesmo. No caso, o que o iPhone XR trazia de mais bacana era o preço, né? Que ele era um pouco mais barato do que o iPhone XS e iPhone XS Max, que foram lançados juntos, tá? Então ele era um aparelho que era mais barato, entre aspas, que não era nada barato, e que tinha configurações inferiores, como é o caso de uma câmera simples. Ele não tinha câmera dupla, por exemplo, tá? Coisa que o iPhone XS e XS Max tinham. Então foi um iPhone que foi lançado para ser mais em conta, inclusive até hoje. É o iPhone mais barato que você pode comprar, o iPhone mais em conta que você pode comprar até então, pode crer? Daí o iPhone XS e XS Max tinham aí com coisas diferentes, como é o caso de um corpo em aço inox, tá? Diferente do iPhone XR. Então nós tínhamos ali um corpo em aço inox, tínhamos telas que eram telas AMOLED ou tela OLED, tá? De 5.8 polegadas e de 5.5 polegadas para o iPhone XS Max. Tínhamos, no caso, o armazenamento até 512 GB, o que era muita coisa. E tínhamos, no caso aí, uma câmera a mais, que era a câmera de zoom. A única diferença nas câmeras é que o iPhone XS e XS Max tinham uma câmera a mais de zoom. A diferença real mesmo ficava ali pelo acabamento, tá? E pelas telas. Porém, a tela do iPhone XS era menor que a tela do iPhone XR, tá? O que fez o iPhone XR ficar mais querido do que o próprio iPhone XS. Já no ano de 2018, nós tivemos o lançamento da linha 11 de iPhones, trazendo aí no caso o iPhone 11, iPhone 11 Pro, que é esse que tá aqui na minha mão, bonitinho, muito do bonito, né? Esse aqui, e o iPhone 11 Pro Max,
que era exatamente igual ao iPhone 11 Pro, porém maior. Então nós tivemos esses três aparelhos. Quais que eram as diferenças? O iPhone 11 era como se fosse um iPhone XR, porém com a câmera a mais. Agora sim, nós tínhamos uma câmera a mais no aparelho de entrada, mas continuava com a mesma telinha. Era a mesma tela do iPhone XR, porém com a câmera a mais. E essa câmera a mais era uma câmera wide, né? Era uma câmera ultra wide, na verdade. Nós tínhamos a câmera padrão e tínhamos a câmera ultra wide do iPhone 11. Então, a primeira grande novidade aí dos iPhones na linha 11 foi a câmera wide, que porra, era muito bacana. A outra vantagem e a outra novidade é que o iPhone agora trazia o modo noturno na sua câmera principal. Os três iPhones, no caso, tinham esse modo noturno. O iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max, tá? Outra novidade nas câmeras é que eles também agora tinham uma câmera de 12 megapixels na parte frontal. Então as três câmeras dos aparelhos, ou no caso as quatro do 11 Pro e 11 Pro Max, tinham 12 megapixels e todas elas conseguiam filmar em até 4K a 60 fps. Na minha opinião, o iPhone 11 hoje em dia é o melhor iPhone que você pode comprar. Ele tem tudo que você precisa, cara, porque, bom, ele tem câmeras boas, câmera wide, câmera noturna, consegue gravar em 4K 60 fps em todas as lentes. Então, pra mim, esse daí é o iPhone que mais vale a pena de ser comprado. E o iPhone 11 passou a ter, no caso, até 512 GB, ou melhor, até 256 GB de armazenamento. Continuamos aí com a tela do iPhone XR. O iPhone 11 Pro, no caso, tinha esse acabamento em metal, né? O iPhone 11 tinha um acabamento em alumínio e o iPhone 11 Pro, esse acabamento em metal, em aço, que era mais bacana, tá? Porém, o iPhone 11 tinha uma tela ligeiramente maior. E o iPhone 11 Pro Max tinha de Max o quê? Uma bateria bem maior, que durava bem mais, cara, durava muito mais que a bateria do iPhone 11 e iPhone 11 Pro, e tinha uma tela de 5.5 polegadas, tá? Outra parada bacana que foi lançada junto com o iPhone 11 foi o fato deles carregarem rápido, tá? Podia carregar em até 18 watts. Inclusive, o iPhone 11 e 11 Pro vinha com um carregador de 18 watts já dentro da caixa. Já o carregador do iPhone 11 era o carregador padrão. Você já teve coragem de jogar o seu iPhone dentro da água? Já jogou lá desde o seu iPhone 7, iPhone 8, 8 Plus, o iPhone XR, enfim, você teve coragem de jogar os seus iPhones na água? Bom, eu sempre jogava os meus, sempre que eu pegava um iPhone com essa proteção contra água e poeira, eu mergulhava eles sem dó. Em 2020, nós tivemos aí, como eu falei para vocês, o retorno do iPhone SE, no caso do iPhone SE 2, que tinha o corpo do iPhone 8, né? Tinha ali proteção contra água e poeira e tinha Touch ID, mas o lançamento aí, que foi o lançamento mais louco da Apple até então, foi o iPhone 12. Nesse caso, nós tínhamos o iPhone 12 mini, olha para vocês verem, acompanhem, iPhone 12 mini com a tela de 5.4 polegadas, já com a tecnologia OLED, tá? Todos tinham a tecnologia OLED. Tivemos aí o iPhone 12 com a tela de 6.1 polegadas. Tivemos o iPhone 12 Pro também com a tela de 6.1 e o iPhone 12 Pro Max agora com a tela de 6.7 polegadas, uma tela enorme. E aí também nós tivemos a grande polêmica da Apple retirando aí os carregadores da caixa. Primeira vez que a Apple resolveu não colocar mais carregadores nas caixas dos seus iPhones, eu vou falar para vocês. Isso deu uma discussão enorme, a galera ficou louca. Enfim, a galera não gostou nada disso. O que foi bacana é que agora os três iPhones têm o mesmo processador, a mesma tecnologia de tela e tem as mesmas funções nas câmeras. Todos eles têm modo noturno em todas as câmeras, tá? Porém, o iPhone 12 mini e iPhone 12 tinha apenas duas câmeras na parte traseira, né? Enquanto o iPhone 12 Pro e 12 Pro Max tinham ali 3 câmeras na parte traseira, assim como foi na versão do iPhone 11. Porém, todos eles tinham modo noturno nas suas câmeras. Todos eles você podia utilizar o modo noturno para poder ali fazer a captação das suas imagens e tal, tá? Isso aí
foi muito bacana. Outra parada aí que foi inovação foi a possibilidade de você gravar em Dolby Vision, ali com 10 bits de resolução, que é algo surreal, tá? Então o iPhone 12 realmente é um aparelho que hoje em dia é o melhor aparelho, é o melhor smartphone que você pode comprar. O iPhone 12 Pro Max, no caso, hoje em dia tem tudo que o melhor smartphone do mundo tem, tá? Ele tem câmeras absurdamente boas, tem uma tela muito bacana, não tem a taxa de atualização de 90 Hz nem 120 Hz. Eu achei que a Apple pecou aí no lançamento do iPhone por não trazer isso, mas ela trouxe uma parada bacana, uma parada interessante, agora inclusive a Realme está trazendo também, que é ali o MagSafe, que é um carregamento por indução eletromagnética através da conexão. Ele gruda e carrega, tá? Dizem que a Apple talvez vai retirar aí esse conector no próximo iPhone. Dizem, talvez o próximo iPhone não terá. Agora que a parada que foi a propaganda real da Apple com o iPhone 12 foi a tecnologia 5G, cara. A tecnologia 5G era 5G. 5G, 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 tudo 5G, porque todos eles vieram com essa tecnologia e junto com o processador A14 Bionic. Então, desde o iPhone 12 mini até o iPhone 12 Pro Max, todos têm essa tecnologia que é, segundo a Apple, a revolução do mundo. Hoje a gente ainda não pode utilizar, né? Hoje não dá pra gente utilizar ainda o 5G, mas ele tá aí em todos os iPhones. E aí, me fala aí, você já teve um iPhone desse aqui, igual o iPhone 5S, o iPhone 5 que tinha botãozinho, ou o iPhone 8, 8 Plus que tinha ali o botãozinho, que tinha o Touch ID? Você lembra do Touch ID? Tem saudade do Touch ID? Eu particularmente prefiro o Face ID, mas obviamente tem gente que tem essa saudade. Agora, no ano de 2021, a gente já está prestes a receber o iPhone 13. Ele está aí chegando já, pessoal. Tem diversos rumores, inclusive tem um vídeo aqui no meu canal com os rumores. Eu vou colocar aqui no card para vocês darem uma olhadinha. Dá uma olhadinha aqui no card que eu falo todos os rumores do iPhone 13. Dizem que ele vai vir sem carregador, sem conexão para carregador. Eu acho que não. O povo fala um monte de coisa, mas no meu vídeo você pode ver tudo que a gente já sabe sobre o iPhone 13. E aí, pessoal, vocês gostaram desse formato de vídeo? Gostaram aí desse TBTech trazendo todos os iPhones? Já teve algum desses iPhones ou teve só vontade de comprar um desses iPhones? Deixa aqui no campo dos comentários pra gente. Se você quiser ter uma interação maior comigo, me segue lá no Instagram, beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje basicamente foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.